Esse é o meu chamado. Então, para mim, particularmente, esse módulo é um módulo que é um xodó, né? Então, assim, deixa para mim colocar, né? Então, assim, hoje nós vamos começar o módulo de aconselhamento bíblico, que não é um aconselhamento pastoral, que é de um pouco diferente. Então, todos nós fomos chamados para aconselhar, certo? Deixa eu só aqui colocar. Para vocês, né? Assim, imaginarem com vocês o que é aconselhar. O que vocês acham? Conselho. Dar conselhos, né? O que mais? Orientar, compartilhar o conhecimento. Gostei. O que mais, Eduardo? Instruir. Beleza. Alice. Criane. Olha, tem um ditado que diz aí no mundo que se conselho fosse bom, mentiria, não dava, mentia. E que conselho é o quê? É que nem café toma quem quer, né? Então, todos nós fomos chamados ao aconselhamento, certo? Já acabei. A gente vai ver que o aconselhamento, ele é bíblico, né? Ele é, então, aí, aconselhamento bíblico. Pode passar. Então, o que é o aconselhamento bíblico? Né? Aconselhar é uma prática humana natural. Todo mundo aconselha, não é isso? Todo mundo fala exemplos de conselho, né? Exemplos de conselho. Conselho sobre futebol. Ixi, todo mundo sabe, né, Eduardo? Né? Sabe não? Oxe, gente, tu pratica futebol de salão e não sabe falar sobre. Todo mundo sabe da sua opinião sobre futebol, sobre moda, né? Sobre moda, sobre restaurante, política. Esse aqui então é o campeão. Todo mundo sabe falar sobre política, não é verdade? Então, aconselhar, queridos, é uma prática humana natural. Todo mundo aconselha. Mas será que todo mundo está preparado para aconselhar? Não, né? Então vamos lá, Camila, passa. Todos aconselham em diferentes níveis e sobre diferentes temas. Então todos nós aconselhamos em diferentes temas, de forma diferente, nível diferente. Tem os que sabem aconselhar na área que ela trabalha, né? Tem sabedoria para aconselhar na área financeira, outros nos relacionamentos, né? Outros na área da administração, diferentes temas. Vamos lá, próximo. E o aconselhamento cristão na igreja? Aconselhamento cristão. Qual o seu papel e a sua importância? Será que é importante o aconselhamento na igreja? Né? Sim. Então, todos nós devemos aconselhar. Qual é o seu papel? Olha só. Pessoas enfrentam pressões, conflitos, desafios que vão além de um culto ou de uma oração rápida. Então, todos nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, temos conflitos, né? Que pressões que a gente precisa de um aconselhamento. Às vezes, só um culto ou uma oração rápida não vai resolver. Às vezes, é uma coisa mais profunda, mais séria, que precisa de você sentar, se abrir com a pessoa, né? A gente depois vai ver o perfil do conselheiro para poder receber aconselhamento, tá? Próximo, aconselhamento cristão é fundamental para cuidar de vidas com base na palavra de Deus. Então, queridos, vocês que estão fazendo curso de obreiros vão
sabedoria pastoral e direção bíblica. O que é uma escuta atenta? Lembre-se que Jesus dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que será que Jesus dizia isso? Escutar é diferente de ouvir. Às vezes você escuta aqui, sai aqui. Agora o ouvir, você ouve ele, entra e faz a diferença. É por isso que diz, uma escuta atenta. Escuta atenta. Tem outra terminologia que diz assim, escuta ativa. É aquela na qual você realmente está prestando atenção naquilo que a pessoa está fazendo para você. Mas escuta ativa. O que eu faço no meu serviço, todos os dias, praticamente, é uma escuta ativa. A pessoa chegou lá com problemas na área que ela sofreu, né, de violência, e lá eu sempre, mas como foi que aconteceu? E aí ela vai me contando, não, foi assim, foi assado, estava na casa do pai, da mãe, madrinha, e lá aconteceu a violência. Todos os dias eu escuto. Por isso que eu digo que eu sou apaixonada por essa área, porque eu faço isso na prática todos os dias. Então, isso daqui é muito interessante, né? O que mais? Sabedoria pastoral. O que é isso aqui? Você não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que está o quê? Na palavra de Deus. O pastor, né, a gente vai falar isso sobre o contato de ministérios e tudo mais. Existem vários ministérios, existem vários dons, né? E um dos ministérios da igreja, cuidar da igreja, é o pastorado, né? Que é você pastorear a vida da pessoa, você acompanhar, você estar ali junto com ela, dando lado a lado, prestando o auxílio, o aconselhamento. Você não vai colocar ela nas coisas, e até coloca, né? Porque o pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que deixa as 100 ovelhas em busca da uma que se perdeu, que foi desgarrada. Se vocês forem ver o pastor, como é o pastor de Israel, eu já falei para vocês, não sei se vocês já viram isso aqui, que Israel, o reino de lá é seco, é mais deserto do que outra coisa, né? As pastagens lá são aquelas graminhas que estão bem, umas relvinhas que estão bem pouquinho no deserto. E o pastor, ele toca as suas ovelhas, né, durante o deserto para fazer a pastagem. E aí ele vai, ó, com o cajado, se uma sai do caminho, ele toca aqui, ó, com o cajado assim, toca, volta. E nem está na questão de gado no interior, quem conhece o interior. O gado está indo para cá, você pega o pau na vara e toca ele para cá do caminho certo. Então, quando ela se perde, a ovelha, ela ainda é mais frágil do que o gado. Porque a visão dela não é muito, ela não tem uma visão periférica, como a gente tem 360 graus. Ela vai mais pelo cheiro das outras também. Então, ela é muito frágil, ela se perde rapidinho, ela sai do caminho, né? Então, a ovelha é mais fácil de se perder, ela é ingênua. Se vier algum lobo, alguma coisa, ela não corre direto, porque ela é muito capaz de pegar ela. Então, a mesma coisa, Deus nos compara a essas ovelhas. Nós somos frágeis, nós precisamos de ter um pastor para que possa nos estar nos colocando no caminho certo. Entendeu? Então, a sabedoria pastoral é isso. A gente precisa aprender de Deus para que nós saibamos cuidar da vida dos outros. Se eu não tenho uma vida pautada na palavra
direção bíblica, né? Precisamos ter uma direção bíblica, precisamos nos direcionar. Vocês já imaginaram um irmão que chega com problema em casa, está brigando com a esposa, aí vai chegar e dizer assim, e aí, irmão, né? Como é que eu sou que aconselho? O que eu devo fazer? Aí ele vai dizer assim, aí eu vou ligar para ele assim, dá logo buscar as coisas dela, dá logo umas coisas dela, chama logo ela atenção. Não, aí ele pode saber sabedoria, e a direção bíblica ele vai dizer assim. Primeiro que a palavra de Deus diz que aquele que o Deus juntou, o homem não separa. Primeiro que ele diz lá na sua palavra que o homem deve amar a sua esposa como ama a igreja. O que a igreja, como Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela, sofreu por ela. E aí ele vai falando, então relacionamento, o Senhor tem que trazer o relacionamento com Cristo e a igreja. Né? E aí vai procurar, mas como foi que aconteceu o conflito? Isso, aquilo outro. Então isso é direção, né? É direção bíblica, certo? É direção bíblica. E eu torno a repetir, se você não conhece sua Bíblia, se você não tem intimidade com o Senhor, se você não tem uma palavra de conforto, vá para aconselhar com ela, certo? Porque isso aqui, aconselhação comigo, cristão comigo, as duas coisas estão certas, as duas terminologias, é problema. É você trazer problema para você. Querido, é trazer, porque a pessoa vem com tudo, com todos os seus conflitos interiores. A gente vai falar depois, isso aqui é só o início. Esse módulo é um pouquinho extenso. A gente vai falar sobre diferença de aconselhamento e psicologia na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre temperamentos, para a gente conhecer o nosso temperamento. Nós vamos falar sobre o interior, tá? O interior do coração. Vocês vão ver. Eu estava olhando ontem nas aulas que eu tive sobre o discernimento e pegar algumas estatísticas. Queridos, a maioria das pessoas não vem para a igreja, todas elas estão com problemas emocionais, conflitos emocionais, problemas mentais. A gente vai falar sobre os principais transtornos também. E aí, nós precisamos estar preparados para poder aconselhar esse povo que vai entrar na igreja. Todos nós, queiramos ou não, nós temos feridas emocionais abertas e precisamos tratar. Precisamos tratar. Ou foi na infância, ou foi na adolescência, ou foi na vida adulta, mas todos nós temos uma parte emocional que está ferida e precisa ser tratada. E vai tratar hoje. Aconselhamento. Certo? E o próximo? O aconselhamento ele oferece, ele pergunta para você quer uma pergunta para mim. Qual é o propósito do aconselhamento? Quem pode exercer, ou seja, quem pode aconselhar? Qual a diferença de outras formas, para outras formas de cuidar? Próximo. Então, o que a Bíblia fala sobre aconselhamento? O cuidado mútuo é parte da vida cristã. Ou seja, eu cuido de você, você cuida de mim. Cuidado mútuo é parte. Se nós estamos numa comunidade na qual nós comungamos, participamos da ceia, participamos do culto, nós precisamos também cuidar uns dos outros. Agora eu estou na igreja, aí eu vou lá só no domingo, eu não participo das reuniões durante a semana, eu não venho no culto de oração, eu não venho no culto da família. E aí quando surge o problema do dia mal, como o pastor estava falando aqui, aí eu rapidinho corro dentro do pastor, né? O pastor vem aqui, me socorre. Só que aí, cadê? Né? Cadê o cuidado mútuo? Cadê o dia a dia? Cadê a frequência da igreja, dos cultos? Porque como é que você vai, às vezes o pastor, a gente sobrecarrega muito o pastor. Ainda mais aqui na nossa congregação só tem
viesse no culto de oração, ligar aqui no joio, essa loja de meio, né? Vamos ver o que a gente pode ter uma irmã que está passando. Vamos lá na casa dela, vamos lá orar. Precisamos ir lá na casa da irmãzinha lá, evangelho. Precisamos. É o irmão que se afastou. Tudo isso faz parte do aconselhamento. Por que o irmão não está vindo mais? O que aconteceu? Vamos lá fazer uma visita, saber o que está acontecendo. Certo? Tudo isso passa pelo aconselhamento. Isso é cuidado. Tá? Cuidado. O pastor precisa conhecer as suas ovelhas intimamente. Precisa saber quem são, onde mora, o que vive, o que come. Isso ele quer ser bom, né? Não vou dizer que vai entrar lá na casa, não, mas ele precisa quem é a ovelha, onde ela mora, quem é a família dela. Precisa conhecer, precisa saber os problemas que ela passa. Isso é cuidar do corpo. Nós somos uma família. Lembra daquele canto que diz assim: somos um corpo, e assim criamos ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aqui, ó, cuidado, precisamos. E olha que nós somos uma igreja pequena. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Todo mundo conhece todo mundo aqui? Todos os membros? Sim. Não, né? Agora vocês imaginem, a família que se conhece. Imagine uma congregação maior do que essa. Será que dá para cuidar de todo mundo? Não dá. Não dá. Então precisamos de nós, obreiros, colaboradores, para que possamos cuidar todos os outros. Somos corpo, juntas e ligaduras. Precisamos que um sofre, o outro sofre. Precisamos sentir o sofrimento dos irmãos. Entenderam, queridos? É isso. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há harmonia. Provérbios 15:22. Aconselhamento é bíblico. Onde não há conselho, os fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há harmonia. Como é bom você chegar e perguntar e falar: eu estou a fim de fazer isso, comprar uma casa, casar, o que você acha? O que você acha? Vai ter experiência. Às vezes você não tem experiência nessa área, então vai orar, vai ver, né? Às vezes o irmão chega e diz assim: irmão, é o seguinte, eu caí em pecado, só que eu não consigo voltar ao primeiro amor, larguei a igreja, abandonei o amor do Senhor. Me ajuda a voltar. O que eu faço? Estou com vergonha dos irmãos. Eu frequentei uma congregação em que a moça do louvor ela caiu em pecado. Como baterista. Foi do hotel, né? Estava no louvor. E aí, a junta dela e ligadura, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada um de nós tem que ter uma pessoa que a gente possa orar e possa voltar. Tá? Homem com homem, mulher com mulher, jovem com jovem, senhora com senhora, senhor com senhor. Sempre tem alguém com quem você possa contar. E aí a amiga dela mais íntima disse: afrontou ela, disse. Colocou ela na frente e disse: você está em pecado. Você não pode estar no louvor porque você está em pecado. Aí ela me reconheceu e disse: agora eu vou ter que contar com o pastor. Tu me ajuda? Você ajuda. Mas ela foi junto, né? Na casa da igreja. Ela disse: eu te dou apoio, eu vou ficar junto com você, você vai contar, porque o pecado que atingiu todas as pessoas. E ela conseguiu contar com o apoio da irmã. Cuidar do outro. Certo? Então, irmãos, nós servimos para isso, tá? Próximo. Aconselhai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Está lá em Colossenses 3:16. Na multidão de conselhos também, sempre for atrás, se faz a guerra. E isso aqui também não é só
Entendeu? O que aconteceu com a irmãzinha lá, que se afastou aqui da igreja? Na hora que o marido dela começou a orar, ela chegou ao palco e chama o pastor, chama a irmã lá do ciclo de oração para vir cá. Por quê? Porque ela sabia que a igreja estaria pronta a aconselhar, a cuidar, a ministrar. Entendeu? É isso, irmãos. Então, a própria palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos nos aconselhar uns aos outros. Aconselhamento cristão não é uma invenção moderna, mas é um princípio. Então, não é uma coisa que está inventando até a irmã já diz, não. É um princípio bíblico. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Aqui está dizendo, aconselhar-nos uns aos outros com toda a sabedoria. É na multidão de vocês que se faz a guerra. Se você for ver, os reis antigamente, eles tinham os conselheiros, sim. Eles tinham os conselheiros. Ele não ia na guerra, eles não faziam nada sem chamar os conselheiros. E isso é bíblico. Roboão, quando tomou o reino de Davi, que era filho de Davi, tomou o reino de Davi, ele foi queimar, ele chamou, em vez de ele dar ouvidos aos conselheiros do pai dele, ele foi dar conselheiros aos amigos dele, trouxe como conselheiros os amigos. E ele dizia: o que eu faço para esse povo? Porque o povo já estava cansado de tanto imposto, de tanta carga tributária hoje. Hoje, trazendo os dias atuais. Então, o povo não aguentava mais. Davi tinha colocado muito imposto para o povo pagar. E aí, uma das primeiras coisas que os conselheiros antigos, o pai dele fazia, foi dizer: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir esses impostos, o povo não aguenta mais. E aí ele disse: não, eu vou chamar meus amigos aqui como conselheiros. Sabe o que meus amigos dele disseram? Eu botava era mais caro. Eu botava era mais imposto para eles pagarem. Olha só o conselho que eles deram. E com isso, Roboão não foi bem visto. Porque não ia lá a história de Roboão quando tomou o rei do pai. Né? Então, a multidão dos conselhos se faz a guerra. Vai comprar um carro hoje, essa semana passada. Uma pessoa me procurou e disse assim: foi domingo, eu não vi aqui na igreja, estava doente esses 2 domingos. Foi mamãe e o outro foi eu, estava aqui. E aí eu recebi um zap de uma estagiária minha, que hoje é minha colega de profissão. E ela já quer falar, chega e tal. Aí me deu um sábado, eu disse: eu estou em casa hoje, se quiser ver, se eu posso ir contar hoje, você pode. Aí ela foi, sabe, pra quê? E ela é da igreja, de outra comunidade. E a igreja dela é muito maior que a minha. Ela chegou e disse: não, eu vim aqui para conversar contigo, porque assim, a nossa família está passando por uma situação difícil, minha mãe e meu pai já estão idosos, e a gente tem um carrinho, mas um carrinho não dá mais condição de andar e tal. E aí a gente resolveu tirar um carro novo. Mas eu vim aqui, porque eu tenho experiência de vida, eu queria saber o que tu acha. Desse jeito. E aí eu fui lá para ela. Eu disse: olha, é o seguinte, vocês têm que decidir se vocês vão comprar visto, se vocês vão fazer um financiamento, como vai ser esse financiamento. Vocês têm que chamar uma pessoa que entende de carro, né? Porque você não vai escolher o carro que quer para quê? Né? Porque carro hoje em dia não é luxo, é necessidade. Então você vai ter um carro para passeio, é um carro para viajar, ou é um carro só para dizer que tem um carro? Mas não, é um carro que eu quero que seja para levar meu pai e minha mãe no médico, para levar a gente no trabalho, visitando outra coisa. Eu não compro um carro importado, porque geralmente as peças a gente não encontra. E olha que eu nem tenho nem de carro, aí eu fiz dentro disso para ela, né? Segundo, compra um carro econômico, que gaste menos gasolina, né? Um carro barato, popular, e que gaste menos gasolina. Outra coisa, não, eu tenho carro barato, comprar é elétrico, não compra carro elétrico, porque mesmo que eu carro elétrico eu perco total. Aqui houve a bateria toda, a eletricidade da bateria acabou, entrou água no condomínio dele na garagem, perdeu, eu perco total. Então não compro. Aí eu fiquei aconselhando ela assim. Aí eu fiquei cansada, eu ando, eu tinha que carro, mas então
ele não tem esse problema. O problema é esse mundão aí que tem. As pessoas têm muita dificuldade. Gente, eu pego pessoas, todo santo dia lá no serviço, eu fico assim, meu Deus, como é que essa pessoa vive? Ela vive, na verdade, ela sobrevive. Porque quando você vai sentar e escutar a história, pessoas já sofrem, tem pessoas que sofrem desde o nascimento. A vida é complicada, a família é toda desestruturada. O pai está do lado, tem uma bruta, ela foi criada pela avó e não sei o quê, e o tio, e ver. Gente, é tanta coisa. E aí eu fico me perguntando assim, como é que essa pessoa chegou até agora nessa situação? Conseguiu sobreviver? Então é muita dificuldade que as pessoas passam. Nós precisamos estar prontos para correr, qual é o outro? Promover a transformação genuína com a ajuda do Espírito Santo. A gente vai pegar pessoas aqui que elas estão assim dilaceradas, elas não sabem entender o que o pastor prega, elas não sabem abrir a Bíblia, elas não sabem se colocar no meio de problemas, de dificuldades, elas não sabem. Elas não sabem que certas coisas são pecado. Elas não sabem que só vir aqui no culto durante o domingo não faz com que elas sejam transformadas. Porque elas começam, elas precisam ter o conhecimento do Senhor. Então, tudo isso está no aconselhamento, a transformação com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Não é como eu falei no início, não é a nossa vida, não é o que eu acho, o que eu penso. Mas é o que Deus dá, o que o Espírito Santo diz para mim em relação a essa situação que a pessoa está fazendo. O que o Espírito Santo, às vezes, quando você vai pegar casos, você nem sabe como agir. Você vai ter que orar. Vai ter que orar. Esse é o mistério do livro, mas eu vou dizer muito seguro. Muito, porque a pessoa ela traz todas as suas cargas de jogos. Você precisa trabalhar na verdade. Trabalhar com aconselhamento não é fácil. Porque muitas das vezes você está ali, investindo na pessoa, todos os dias, olha, jejua, sai com ela, visita, e ela pessoa não faz nada com nada. E ainda diz assim, tu está aqui para me ajudar. Tu está aqui para me ajudar. Eu dou para uma pessoa lá no serviço que ela porque eles acham que a assistência social também tem que fazer tudo, né? Aí ela foi visitar ela na praia de Manceiro, lá na rua, fui visitar ela e tal. Aí ela, eu preciso de uma casa. Eu preciso de um transporte para levar meus filhos. Ela tem 2 filhos autistas, nível 3 de suporte, bem grave, não verbal. Eu preciso de não sei o que, eu fui listando. Aí eu cheguei assim, vamos fazer o seguinte, vamos por parte. Transporte não tem? Não tem. Então, vamos providenciar o projeto Travessia, que leva, você vai fazer o cadastro. Aí lá joguei o site para ela, ela faz o cadastro. Tem renda, então pode fazer, vai no INSS, vai no PPC para as crianças. Não tem Bolsa Família, vai no CAS. Tá faltando a casa, não pode construir que é a área de mãe, então vai no CRES. Mandei ela lá, mas o CRES não foi fazer visita. Não sei o que, eu tenho um peito, calma, tem que ter paciência, as coisas não são assim. Porque eles querem que a gente faça por eles. A mesma coisa acontece no conselheiro. Eles vão querer que vocês façam. Não. Parte do aconselhamento é orientação. Tá? É oração, orientação. Mas essa parte da transformação é o Espírito Santo e a pessoa. A gente tem a ajuda do Espírito Santo, a gente ora, a gente jejua, a gente faz junto, mas a pessoa também tem que entrar com a contrapartida. Deus, ele não faz tudo pela gente. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Qual é o próximo? Próximo propósito. Complementa, mas não substitui a oração por discípulo.
suficiência parte da suficiência das escrituras. Aí o aconselhamento normal, a gente quando começa aqui, né? Começa mais escrituras, aí aqui valoriza a escuta e a direção bíblica, né? O aconselhamento de fora não parte das escrituras, não valoriza a direção bíblica. Eles fazem aconselhamento aí do senso comum deles. Amiga, eu acho que tu deve fazer isso, tu deve fazer aquilo. O mundo diz assim, né? Vai para a palavra, vai isso, vai aquele outro, vai dar direção. Ele não vai falar sobre aquilo, mas ele nem dá uma direção bíblica. Mas o que ele vai dizer? Vai pro shopping fazer compras. Vai pro médico te consultar dando remédio para dormir. Vai fazer essa tristeza passar. É isso que o mundo aconselha. Vai arranjar um namorado, marido. Tu tá sozinha, tu é carente. É isso que eles aconselham. Esse que é a diferença do nosso aconselhamento do aconselhamento do mundo. Tá? Busca nosso aconselhamento a restauração e o crescimento espiritual dos irmãos. Restaurar. O que é restaurar? É aquilo que foi quebrado, machucado. Você vai lá, ó, e vai restaurando com a ajuda do Senhor, do seu ensino. Irmão, é assim, porque tem irmãos que nós estamos tanto porque não tem nem forças para vir aqui. Não tem nem. Estão carentes demais, carentes de Deus, carentes de tudo. Às vezes, um sorriso, um abraço, uma palavra amiga já resolve. E você vai lá junto com ele, irmão, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou estar junto. Você igreja. Quando eu tive depressão, porque eu vim para a gravação com isso, aí o meu ele levou, né? Já tinha as missões, assim, 7 missões que eu recebi na igreja de novo. Agradeço demais os irmãos da igreja de novo. Eles se dispuseram a me ajudar. E a primeira palavra que o presbítero, quando me atendeu na primeira ação, ele disse assim: eu estou junto com você. Eu sou igreja junto com você. Nós vamos até o fim resolver essa questão. Mas eu tive que me disponibilizar ir lá. Eu tive que fazer um encontro. Eu fiz novo discipulado. Eu me submeti à disciplina da igreja. Fiz logo, voltei a ser membro da igreja. Não da desviada, mas é porque lá onde eu morava, eu era de outra denominação. E aqui eu não era nada. Mas mesmo assim, vejam só, eles me receberam como se fosse membro e cuidaram de mim. E cuidaram de mim como se eu fosse ovelha deles. Porque ainda tem isso. É da minha igreja? Tudo bem, mas se for de fora, não tem. Gente, não tem isso. A igreja de Jesus é uma só. Você está ali, foi colocado ali para ser servo, para ajudar a todos, quer da igreja ou não. Se você ganhar seu irmão, ótimo. Se você ganhar ele para a igreja, beleza. Mas se ele de novo cair, é problema dele. Como diz João, talvez não é do nosso, né? Mas você está aqui para cuidar de vidas. Cuidar de vidas, né? Próximo. E reconhece o nosso aconselhamento, então ele reconhece a atuação do Espírito Santo. Então, o aconselhamento aí fora não é suficiente nas escrituras, não valoriza a escuta, nem a direção bíblica, não busca a restauração nem o crescimento espiritual das pessoas e nem reconhece a atuação do Espírito Santo. O aconselhamento aí fora é baseado no que elas acham, no viver diário delas. E olha, muito cuidado, porque a palavra em Romanos diz que esse mundo jaz no maligno. E a palavra diz lá em Romanos o quê? Que as pessoas elas vivem pelo quê? Pelo que está na sua mente, baseado na sua mente. Né? Só parafraseando aí, vive na loucura dos seus pensamentos. Eu acho que eu penso, e eu vou dizer uma coisa: pegar aconselhamento de gente que não é da igreja, então é entrar numa particular. Porque a pessoa ela não tem experiência com o Senhor, ela não está nem aí. Né? Ela vive a vida baseada no mundo. Ela está morta para o mundo, gente. Ela não tem Espírito Santo, ela não está viva. Só o corpo está ali. A carne está ali, a alma, mas o Espírito ele está morto.
Eu vou passando aqui e vou me lembrar. Aí você vai dizer assim, mas irmã, deixa eu dizer uma coisa. Mas meu pai e minha mãe não é da igreja. Meu patrão não é da igreja. A autoridade que está sobre mim não é da igreja. E aí, porque a gente tem gente em mundo também, que quer dizer uma coisa, às vezes eles não têm Deus, mas eles têm o temor de Deus e eles têm princípios. Tem muita gente aí que ainda conserva valores e princípios. Eu conheci uma pessoa que foi trabalhar comigo lá em Macau, que ela disse assim, Joia, eu sei que tu está falando uma kitnet, que é dividir, eu quero dar uma olhada lá, mas por que esse dá para eu pedir a kitnet contigo? Ela junto com ela. Aí eu disse, ele gostou, gostei, tal, dessa pessoa que eu não vou fazer nada. Gente, eu não vou fazer nada, porque eu costumo, com todas as decisões da minha vida, primeiro conversar com a mamãe e papai. Eu achei isso interessante, porque hoje em dia você não vê mais isso. E aí eu fiquei na cabeça e disse, olha, tá vendo? A pessoa que tem cristã, mas ela disse que primeiro ela só vai tomar uma decisão se ela vai dividir o hotel comigo, primeiro passando pela mãe e pelo pai, ela vai conversar. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que às vezes a pessoa está tá? A autoridade, até a autoridade sobre ela, e aí ela vai pegar um conselho, mas papai também, mas olha, preste bem atenção. Às vezes ele não é da igreja, mas ele é autoridade sobre você. Mas ele falou, dentro dos princípios bíblicos, bate com aquilo que você acredita, beleza. Mas se não bate, não descarta o conselho. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Apesar dele não frequentar, ele não ser cristão. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Existe alguma coisa, eu não sei se a pronúncia é assim, o João Bevé. O João Bevé escreveu muitos livros aí, e aí ele coloca no livro dele que um dia ele precisou, porque vocês sabem que a nossa cultura aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Quando os adolescentes, eles ficam adolescentes dos Estados Unidos, eles já saem de casa e vão morar sozinhos. Aqui pra gente é estranho isso, né? E aí o João Bevé, ele saiu de casa e ele foi morar com o rapaz. Mas antes de morar com o rapaz, a gente uma coisa assim, como foi na história, essa moça, ele foi perguntar para o pai dele não era cristão. E o pai disse assim, como é esse rapaz e tal? E aí o pai dele foi lá também conhecer o rapaz, ele chamou ele e disse assim, ó, eu sou assim, aí o João Bevé, não, mas é boa, mas ele foi. Aí o rapaz, sendo que o João já era crente, né? E aí o João chegava em casa e comprava umas bebida de cigarro, comprava um apartamento inteiro de cigarro, comprava um apartamento bagunçado, isso aqui. Aí perguntava pra ele, não sei o que não. Até o dia em que ele encontrou uma situação lá que era o rapaz que tinha que fazer. Bem que o papai disse pra mim que não era para eu fazer. Entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, às vezes, tem pessoas aí que são maduras, que são já vividas, têm experiência de vida, não são cristãs, mas têm valores e princípios. Essas sim a gente pode pegar um conselhamento que esteja alinhado com o que está na palavra de Deus. Beleza? Certo? Então tá, vamos passar. E aí ele diz aqui, aí a citação para isso, porque tudo que damos foi escrito para o nosso ensino, foi escrito lá em Romanos 15:4. Então, o propósito do aconselhamento, queridos, é isso, é transformação, é ajuda, é cuidado, é crescimento, entendeu? É isso. Próximo. A importância do aconselhamento para a igreja. Para a igreja, né? Aconselhamento profundo oferece um espaço seguro para desabafar e receber orientação. Esse aconselhamento profundo aqui, geralmente, é o gabinete pastoral, ou então você pode, né, ter um local seguro, né, uma coisa como é na sua casa.
conversa melhor, a pessoa tem coisas íntimas que ela abrir para você, ela confia em você, não pode ser em qualquer local, não pode ser em qualquer horário, certo? Então tudo isso a gente tem que ver, um aconselhamento profundo. Geralmente é o gabinete, né, que a gente chama. Pode ser com um pastor, pode ser com um irmão adulto, certo? Prevenção de conflito ajuda a mediar e reconciliar relacionamentos difíceis. Então, às vezes é uma briga entre o casal, às vezes é um conflito entre os irmãos da igreja, tá? Aí precisa dessa prevenção de conflito. Às vezes é uma situação que ocorreu, né, dentro da igreja ou fora dela. A gente já dois irmãos fizeram um negócio, eu sei que eles são chatos, aí foram lá para o aconselhamento com o pastor. Aí eu dou uma palavra de orientação e tal. Mas só para identificar para você. A importância de discernimento espiritual ajuda a tomar decisões com base na verdade bíblica e não das emoções. O aconselhamento serve para isso. Às vezes a pessoa te procura e diz assim, eu queria que você me desse uma palavra para essa situação mesmo. O que tu acha da palavra de Deus? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Ajuda a avaliar a ideia das pessoas, ter discernimento, tá? Apoio em crises emocionais, isso aqui é o principal. Suporte em momentos de ansiedade, tristeza, medo, etc. Não substitui o acompanhamento psicológico. Aqui é o principal mesmo. Ó. Questão de luto, né? Questão de perdas, né? Questão de perda financeira, problemas no casamento, tristeza. Hoje nós vivemos um boom, né, de emoções, de crise de gente, queridos. Eu estava lendo aqui, antes de vir para cá, uma reportagem que eu 40% dos médicos no Brasil que fizeram uma pesquisa se drogam para poder aumentar a carga de trabalho. Agora tu imagina esse povo todo drogado cuidando da gente. Se eles não cuidam nem deles, vão cuidar da gente. Então, hoje em dia, essas questões emocionais aqui é o que mais tem que dar suporte, né? É ansiedade, é tristeza, é luto, né? São perdas, é transtorno do pânico, é esquizofrenia, é o TAB, tudo isso a gente vai ver aqui nessa disciplina. É o transtorno bipolar, né? É o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É tudo que você possa imaginar. Principalmente isso aqui vem em busca desse suporte. E como o próprio nome está dizendo, é um suporte. Nós não substituímos o atendimento clínico pelo acompanhamento psicológico. A gente vai ver isso lá na frente, na outra aula, qual a diferença entre aconselhamento clínico e psicologia. Psicoterapia, né? Próximo. Até aqui, aconselhamento cristão vezes psicologia. O aconselhamento cristão não é terapia psicológica, tá? Não é. A não ser que o irmão seja formado em psicologia. E nem assim, você não pode, a não ser que o pastor diga, monte uma salinha para você atender os irmãos. Mas, uma coisa é o aconselhamento, outra coisa é terapia, é atendimento clínico, que tem várias sessões que você vai lá e vai conversar com o profissional da psicologia. Aqui é só um suporte baseado na palavra de Deus. É aconselhamento, não é tratamento, tá? O que não é a diferença entre aconselhamento? As abordagens se baseiam em princípios diferentes. Então, nosso aconselhamento cristão tem a Bíblia como base, tá? A psicologia ela tem outras ciências, outras escolas que atuam. Próximo. A psicologia se baseia em métodos científicos. Tem o behaviorismo, tem a psicanálise, tem a gestalt terapia, são escolas, né? Tem a comportamental e tem a logoterapia, que é baseada na palavra de Deus. Muito interessante. Se der tempo, a gente coloca todas essas escolas para vocês entenderem um pouco.
Então, no nosso aconselhamento, Cristo é a fonte de tudo. E ambas podem ser complementadas. Um ponto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos abrir a cabeça. Psicologia não é coisa de doido. Todo mundo, se bem soubesse, passava por psicólogo. Porque todos nós, como eu disse no início da lição, nós temos problemas que precisam ser tratados, restaurados, que precisam de cura. As nossas emoções, elas foram feridas desde o nosso nascimento. Nós já nascemos em pecado. Já nascemos em pecado. E como nós nascemos em pecado, nós temos nossas emoções, nosso lado emocional também foi atingido pelo pecado. Uns acham que não foi bem amado, outros não tiveram carinho, outros foram colocados no colo, outros não foram agraciados com o pai, com a mãe. Sempre nós, queiramos ou não, todos nós temos, precisamos de cura interior. Então, essa coisa, esse imaginário popular, mais um pouco psicólogo, é coisa de não. Vai chegar pessoas para vocês que precisam desse atendimento específico, especializado nessa área. Você tem que saber discernir quando é um problema espiritual e quando é um problema psicológico. Por isso que a gente vai ter terapia, a gente vai ter transtorno, a gente poder identificar. A gente vai ter as outras lições, porque é preciso poder identificar, certo? Então, assim, vamos acabar com esse preconceito, porque o pessoal entende que crente não precisa de psicólogo, que crente não tem que frequentar psicólogo. Vamos acabar com isso. Psicólogo, a psicologia, como qualquer ciência, ela foi criada por Deus. Deus deu os médicos para nos curar, e Deus deu os psicólogos também. E achar também, você não pode nem ser bom, você não pode nem ser 8 nem achar que tudo a igreja vai resolver, e nem achar que tudo que a ciência vai resolver. Tem que ter um equilíbrio. Tem coisas que Deus ajuda, tem coisas que a psicologia também ajuda. E às vezes as duas são complementares. Uma complementa a outra, certo? Próximo. Aconselhamento cristão. Fala que toda a escritura é inspirada por Deus e usa para nos ensinar. Tá? Tem um caso que eu gostaria de contar para vocês, que foi, não se passou comigo, se passou com meu irmão, no qual ele foi chegando em casa do trabalho. Só para você ter para ver como é que depois que a psicologia resolve, depois que vai na igreja. E aí ele chegou e chamaram ele, né, para ajudar o senhor, conversar com o senhor, estava preso dentro do banheiro. Ele chegou em casa do trabalho, foi tomar um banho, e chegou em casa, e de repente ele deu de canalização antes, o cara estava lá, dentro da casa dele, se trancou dentro do banheiro, e ele surtou dentro do banheiro. Começou a falar umas coisas, né? Aí chamaram de casa para ir lá para ajudar, então o cara veio aqui, porque ele está em surto, e a cabecinha do peixe pequenininha, achando, né, que era demônio, não sei o que, então. Aí ele estava lá e falou com ele na porta do banheiro e tal. E Deus falou para ele, não teve surto psicótico, não. Acontece que ele tinha um trauma de infância que não foi tratado, e aí voltou agora nessa situação estressante, voltou, mas ele não falou, ele não surtou. Então, aí o cara falou com ele, conversou com ele, tirou ele do banheiro, ele foi para o psicólogo, não tem. Um ponto. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Nem tudo é espiritual ou mal, nem tudo. E tem coisas que a psicologia ajuda. Próximo. Quem pode aconselhar na igreja? Aqui é que está o ponto-chave, né? Embora todo cristão possa encorajar o aconselhamento bíblico, existe preparo, precisamos estar preparados. Qualidades necessárias para ser um conselheiro. Próximo também. Maturidade espiritual. Onde é que eu tenho essa maturidade espiritual? Eu caminhar com o Senhor. Leitura da palavra, vivenciar cada dia, né? Intimidade com o Senhor, orar, jejuar, as disciplinas espirituais, né? Conhecimento bíblico, eu já falei,
pastor ele foi interpretação. Ele não estava fazendo. Estava lá na igreja, não estava no dia, não estava jejuando, não sei o que. Aí a gente vê lá assim, aconteceu alguma coisa? É o que estava em pecado? Abriu a porta, né? A gente é ótimo para fazer isso. Mas a gente não quer ouvir. Porque às vezes, não é pecado como fora, não agora, mas tem outras coisas por trás que a gente precisa entender. Próximo, descrição e ética. Nossa próximo módulo vai ser ética. Contou para você, vou me ouvir aqui. Você está espalhando para ninguém deseja, a não ser quando o pecado afeta todo o corpo de Cristo, como eu falei daquele pecado da irmã lá. Aí sim, você tem que chamar o pastor, a liderança, e dizer, pastor, e você vai ter que avisar a pessoa. Você vai entrar. Você vai ter porque isso é um pecado que fere o corpo como todo. Atinge a igreja como todo. Não precisa compartilhar. Ou então você não dá conta de resolver aquele problema. Você vai pedir permissão para a pessoa vai dizer, posso, porque contar para uma pessoa mais madura, porque eu não vou saber lidar com isso. E aí vocês olham, não é qualquer pessoa, é uma pessoa madura, na fé. E aí você chama o pastor em casa, nesse caso, você chama o pastor, né? E aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a nossa tendência é realmente, meu Deus, eu não imaginava que fulano é assim, que fulano vai ver isso, que fulano vai ver tudo, e agora vai ser. Então, a nossa tendência é passar para frente, é não ter ética, né? E eu achei uma descrição, gente, todo mundo é. Todo mundo pisa na bola, todo mundo tem pecado, todo mundo não é perfeito, não é uma vida perfeitinha, não, né? Perfeito só seremos quando se for lá. Então, hoje tem aqui na descrição que a ética não vai compartilhar com ninguém, a não ser que essa pessoa autorize você ou quando a igreja realmente atingir o corpo, né? Humildade para indicar ajuda especializada quando necessário. Então você tem que ter humildade para dizer que não é o seguinte, ali que você está sendo servido, hoje você precisa procurar um especialista. Sabe? Porque esse seu problema aí carece de uma pessoa especializada, um psicólogo, ou um neurologista, ou um psiquiatra. Então, além de você estar aqui comigo, eu acho que você necessita de procurar uma ajuda mesmo. Certo? Então tem que ter humildade para ter que não, a igreja resolve. Sim, a igreja resolve. Deus é poderoso, cura todas as coisas. Mas a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Tem coisas que não tem como a gente fazer na igreja. Terapia não tem. Porque a terapia ela tem perguntas-chave, a sessão é conduzida por pessoas que sabem manejar certas coisas que a gente não sabe. Questões internas, o pastor não foi preparado para isso, não estudou para isso, nós não estudamos para isso. Questões emocionais que a gente não sabe, que carece de dedicação. E aí o pastor não está preparado para escrever, não precisa de dedicação somente. Então tem certas coisas que a gente não dá conta, e a gente precisa entender, ter a autoridade, sabe, entender que a gente precisa procurar uma ajuda especializada. Certo? Próximo. Princípios e procedimentos do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é uma função natural da igreja e deve ser de todo cristão. Exemplos de dever, nós podemos ademoestar. O que é ademoestar? É dar uma leve compreensão. Exortar. O que é exortar? É exortar, colocar para cima. Consolar. Nós precisamos consolar as pessoas, elas estão tristes, consolo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Precisamos apoiar e consolar alguém. Eu entendo, né? A gente vai te ajudar, continue, né? Mas isso
coragem com você não está sozinho, né? Amparar. Aí tem coisas que você precisa. Então, eu já vi conselheiros que levaram até as pessoas para suas casas para poder treinar. De tão fragilizado que ela estava. De tão fragilizado. Colocar no colo, né? Deitar aqui, ó. Né? Para consolar, né? Corrigir. Às vezes a gente precisa corrigir um não. Chegar e dizer que não é assim. Você vai errar. Vai corrigir. Orar com ele. Né? Perdoar também. Tudo isso faz parte do aconselhamento. Né? O aconselhamento bíblico ele é cristocêntrico. Ou seja, ele é baseado em Cristo. Tudo em Cristo. A nossa vivência, né? Tudo é baseado no Senhor. Como Jesus faria. Por isso que eu passei aquele livro para você. Em seus passos ficaria Jesus. Como é que Jesus agiria numa situação que chegasse para você? Né? A gente tem que se perguntar. Cristo é o poder, o meio e o alvo da mudança. Cristo é o poder, o meio e o alvo da mudança. Ele é poder para curar, para transformar. Ele é o